Bom, nessa videoaula eu vou continuar falando sobre os comandos SQL, comando select, consulta. Basicamente eu vou falar sobre problemas envolvendo valores nulos e consultas com as cláusulas group by, having e order by. Nós vamos continuar usando esse mesmo exemplo, esse mesmo diagrama aqui, esse esquema relacional, com exemplos em MySQL. Bom, tratando a questão dos valores nulos, em banco de dados a gente deve sempre evitar ao máximo ter atributos que permitem valores nulos. Na prática, eles são necessários, nós temos que pelo menos minimizá-los. O problema com nulos é que, além de desperdiçar espaço de armazenamento, eles complicam as consultas. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor isso. Então, suponha aqui essa consulta em que eu estou pegando aqui o ID do funcionário, o nome do funcionário, o ID do supervisor, da tabela funcionário. Então, aqui retorna todas as linhas da tabela funcionário com ID func, nome func e ID superv, o ID do supervisor. Se a gente observar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, tem um supervisor aqui que tem valor, tem um funcionário 8, o Jaime, que o ID superv dele é nulo, ou seja, ele não tem supervisor, e os outros têm. Bom, então só para a gente entender melhor, essa consulta que eu acabei de fazer retorna 8 funcionários, são os 8 funcionários que tem na minha tabela. Agora, se eu quiser aqui listar os funcionários que não têm supervisor, ou seja, é o Jaime ali que não tem supervisor, eu posso colocar aqui na condição, na cláusula where, o where ID superv is null. Essa é a primeira observação. Assim, eu não posso colocar aqui ID superv igual a nulo. Eu não posso fazer assim, igual a nulo. Porque, filosoficamente falando, nulo significa um valor desconhecido. Então você não pode comparar ele com nada. Ou seja, ele não é igual a nada, nem é diferente de nada. Você não sabe, é um valor que você não conhece. Então em SQL existe o comando, o operador isNull, ou seja, é nulo. Você simplesmente testa se ele é nulo ou se ele não é nulo, ou seja, is not null. Mas você não pode falar se ele é igual a nulo ou é diferente de nulo, porque o nulo é um valor que você não conhece. Então, se eu quero pegar os funcionários que não têm supervisor, a condição é que o ID superv is null. Ou seja, esse select aqui vai me retornar aqueles que o ID superv é nulo, que é exatamente o Jaime. Então, ele retorna uma linha, que é o funcionário Jaime, o ID superv nulo. Então, retorna um funcionário. Agora, se eu quiser o contrário, ou seja, os que não têm valor nulo, eu coloco is not null. Ou seja, vai retornar aqui os outros 7 funcionários que o ID superv is not null. Então, os outros funcionários, exceto o Jaime. Ok? Então, essa é a primeira questão de como usar os nulos. Ou seja, eu uso is null, is not null, mas nunca igual ou diferente de nulo. Essa é a primeira questão. Agora, vamos para a segunda questão, que é como que se complica as consultas. Então, se eu quiser aqui listar os funcionários que não são supervisionados pelo funcionário ID débito igual a 2, ID func igual a 2, ou seja, quero retornar aqui o ID func, o nome func, ID superv dos funcionários cujo ID superv é igual a 2, ou seja, todos os funcionários que são supervisionados pelo funcionário 2. Então, ao executar essa consulta, ele retorna aqui 3 funcionários, os 3 que têm o ID superv igual a 2. Ou seja, tanto o João, o José e a Luciana são supervisionados pelo funcionário 2. Então, retorna 3 funcionários. Agora, vamos inverter. Eu quero os que não têm ID superv igual a 2, ou seja, ID superv diferente de 2. Então, ao listar aqui os ID superv diferentes de 2, então, observe que essa consulta anterior retornou 3 funcionários. Essa aqui vai retornar 4. Ou seja, são os que não têm o ID superv igual a 2. Ou seja, ID superv diferente de 2. Então, essa consulta retorna 4. Então, quando eu testei aqui,
Vamos abrir um pouquinho para vocês entenderem melhor. Quando eu testei aqui, ó, uma consulta onde eu coloquei a condição IDSPEV igual a 2, ele me retornou 3 funcionários. Quando eu coloquei IDSPEV diferente de 2, ele me retornou 4 funcionários. Acontece que eu tenho 8 funcionários na minha tabela. 4 mais 3 dão 7. O outro que não foi retornado, que é exatamente o que tem valor nulo. O valor nulo ele não é igual a 2 e nem é diferente de 2, ou seja, ele não saiu em nenhuma dessas consultas. Então, suponho agora que eu quero fazer uma consulta assim, listar os funcionários que não são supervisionados pelo funcionário de defunto igual a 2. Então, se eu quisesse realmente incluir aquele que é nulo, eu teria que escrever a consulta assim, ó, where IDSPEV diferente de 2, or IDSPEV is null. Porque aí eu estaria incluindo o funcionário cujo IDSPEV é nulo. Aí essa consulta aqui me retorna, então, 5 funcionários. Ele inclui o Jaime, que tem o IDSPEV igual a nulo. Porque eu coloquei aqui OR, IDSPEV is null. Então, por que isso é um problema? Porque na maioria das vezes que eu quero retornar aqui uma consulta desse tipo, listar os funcionários que não são supervisionados pelo funcionário 2, na maioria das vezes, a minha intenção era incluir o Jaime, que tem o IDSPEV nulo. Só que se eu escrever a consulta igual eu escrevi aqui em cima, simplesmente colocando diferente 2, isso não vai incluir o Jaime. Então eu posso estar realmente escrevendo a consulta de forma errada. Se a minha intenção era incluir todos, inclusive os nulos, eu teria que ter escrito a consulta da segunda forma, aqui com o IDSPEV or IDSPEV is null. Então tem que estar muito atento a essas colunas que permitem valores nulos quando eu uso elas na consulta, testando alguma condição envolvendo essas colunas. Então, por isso que eu disse que os nulos podem complicar as consultas. Então, muitas consultas são escritas, às vezes, incorretamente, porque eu não observei esses detalhes. Ok? Então, esse é o problema de tratar valores nulos. Bom, vamos passar para outro assunto agora, que é funções agregadas e agrupamento. Bom, primeiro vamos ver aqui algumas funções que são muito usadas na prática e elas estão prontas aí no padrão SQL. Então, algumas funções, por exemplo, contar, um contador que conta quantas linhas eu tenho no resultado, ou para valores numéricos, eu quero pegar o maior valor, o menor valor, a média de valores e a soma de valores. Então, eu tenho essas 5 funções chamadas funções agregadas, que me ajudam nisso. É o count, o max, o min, o AVG, que é a average, a média, e o sum, que é a soma. Então essas funções já são padrão SQL e você vai encontrar elas em todos os attributos relacionais baseados em SQL. Então eu quero listar o número de funcionários, o maior salário, o menor salário, a média de salários e a soma de seus salários. Então, eu posso fazer um select assim. Ó. Select count asterisco, max salário, min salário, AVG salário e sum salário from funcionário. Então, esse aqui me retorna uma única linha onde eu tenho aqui o resultado do count, do max, do min, do AVG e do sum. Então, tem 8 funcionários, o maior salário é 2.000, o menor é 500, a média é 1.062 e a soma 8.500. Então essas são as funções agregadas. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor por que o count eu coloquei asterisco e nos outros eu coloquei coluna. Nessas outras funções eu tenho que indicar o que eu quero somar. Então nesse caso aqui, pegar o máximo do salário, o mínimo da coluna salário, ou seja, do conjunto de salários, qual que é o maior valor, qual que é o menor, etc. E o count aqui, ele conta o número de linhas que tem no resultado dessa consulta quando eu coloco o count asterisco. Bom, no segundo exemplo, eu quero listar o número de funcionários e a soma de salários dos funcionários do departamento 1. Então, agora, eu posso colocar condições de seleção aqui também na clause where. Então, se eu quero somar só os salários dos funcionários do departamento 1, eu posso colocar aqui o where e the débito igual a 1.
Então, select count asterisco as num funcs. Então, esse as num funcs aqui eu estou renomeando o resultado, que observe que na consulta anterior o resultado saiu assim, ó. O nome da coluna ficou count asterisco. Então, se eu quiser dar um nome mais legível, eu vou chamar ele de num funcs. Então, posso usar o as para isso. Sum salário, as soma salários. From funcionário, era débito igual a 1. Então, eu vou pegar só dos funcionários do departamento 1, vou contar e somar. Aí, observe que o resultado aqui, ó, continua sendo uma linha, né? Então, tem 4 funcionários e a soma é 3.600. Observe que o nome das colunas agora é num funcs e soma salários, que são os nomes que eu renomeei aqui. Ok? Bom, vamos entender melhor então essa diferença entre o count asterisco e o count com o nome de uma coluna. O count asterisco ele conta tudo, incluindo os valores nulos. Agora, quando eu coloco count, o nome de uma coluna, ele vai contar apenas os valores não nulos daquela coluna. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, select count asterisco e count dSupEv from funcionário, o resultado aqui é diferente para os dois valores. Aqui, ó, o count asterisco retornou 8 e o count dSupEv retornou 7. Porque na coluna dSupEv eu tenho um valor nulo, uma linha com valor nulo. Então, ele contou só os que não são nulos. Então, essa é a diferença. O count asterisco conta tudo e o count com o nome da coluna conta somente os valores não nulos daquela coluna. Bom, vamos passar agora para as funções agregadas. Quer dizer, as funções de agrupamento, a cláusula de agrupamento. Então, se eu quiser, por exemplo, está o número de funcionários e a soma de seus salários para cada departamento. Então, eu quero assim, uma linha para o departamento 1 que me fale quantos funcionários tem e a soma de seus salários. Outra linha para o departamento 2 com o número de funcionários e a soma. Então, ou seja, para cada departamento eu quero obter aplicar as funções agregadas. Para isso eu preciso fazer o agrupamento, que é a cláusula group by. Então, eu vou adicionar uma cláusula nova agora, que é o group by. Então, o group by, ele faz o agrupamento e eu coloco na frente aqui um ou mais atributos de agrupamento, que podem vir separados por vírgula. Então, group by e dedepto significa assim, ó, eu vou pegar no caso aqui a tabela funcionário e vou agrupar, criar grupos onde que a coluna dedepto tem o mesmo valor. Ou seja, criar um grupo de todos os funcionários que pertencem ao departamento 1, um outro grupo para todos os funcionários que pertencem ao departamento 2 e assim por diante. E para cada grupo desse, eu vou retornar uma linha, que no caso aqui vai pegar o id_debito, o count asterisco e o sum salário. Ou seja, eu vou contar e somar os salários de cada departamento separado. Observe quando eu faço isso, no select eu tenho que incluir todos os atributos que eu coloquei aqui no group by, porque é ele que vai me indicar o agrupamento. Então, isso é obrigatório no resultado de um select com group by. Então vamos executar aqui. Então ele retornou 3 linhas. Então ele está dizendo, o departamento id_debito é igual a 1, tem 4 funcionários, soma de salário 3.600. O id_debito é igual a 2, tem 1 funcionário, o id_debito é igual a 3, tem 3 funcionários com suas respectivas somas de salários. Então, ou seja, esse group by criou 3 agrupamentos. Um para o id_debito igual a 1, um para o id_debito igual a 2 e um para o id_debito igual a 3. E para cada agrupamento ele contou e somou os seus salários. Então, essa função essa cláusula group by ela é muito útil em SQL. Bom, junto com o group by é muito comum a gente usar a cláusula having. A having ela serve para testar alguma condição em cima dos resultados do agrupamento. Ou, normalmente, usando aqui, então, as funções de agregação. Então, nesse exemplo, eu quero listar o número de funcionários e a soma de seus salários para cada departamento com mais de 2 funcionários. Então, na consulta anterior, eu agrupei e retornei todos os grupos de cada departamento. Agora, nessa aqui, eu só quero retornar para aqueles agrupamentos de departamento que tem mais de 2 funcionários. Então, é basicamente a mesma consulta anterior, com select, id_debito, count asterisco, sum salário, from funcionário, group by id_debito. Então, ou seja, eu faço o agrupamento
pelo idedépito, somo e conto, só que aí eu adicionei a cláusula having count asterisco maior que 2, ou seja, no resultado desse agrupamento, eu vou pegar só aqueles cujo count asterisco é maior que 2, ou seja, só aqueles departamentos que têm mais de 2 funcionários. Então, o having é uma condição, como se fosse uma condição de seleção em cima do resultado aqui desse agrupamento. Ao executar aqui, ó, ele não traz mais aquele departamento que só tinha um funcionário. Então, o having serve então para testar a condição em cima do resultado do agrupamento. Bom, só fazendo uma analogia do having com o where, lembrando que na cláusula where eu testo uma condição para cada linha da tabela. Já no having é uma condição para um resultado aqui já de um agrupamento. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser listar o número de funcionários do sexo masculino e a soma de seus salários para cada departamento com mais de 2 funcionários, então, semelhante à consulta de cima, eu vou fazer aqui, ó, select the depth, count asterisco, sum salário, from funcionário, vou ter aqui embaixo um group by the depth, mas só que eu tenho uma cláusula where, sexo é igual a M, porque eu quero só os funcionários do sexo masculino, ou seja, para cada funcionário, ou seja, cada linha, ele vai testar se a coluna sexo é igual a M. Então, esse teste que eu faço por linha, para essa coluna, vem na cláusula where. Aí, aqueles que forem selecionados, eu vou agrupar. Só os que foram selecionados de acordo com a cláusula where. Aí eu agrupo. E do resultado desse agrupamento, eu ainda testo mais a condição do count maior que 2. Ou seja, só aqueles que têm mais de 2 funcionários do sexo masculino. Então, ao executar essa consulta, nós vamos ter só um departamento agora, que é o departamento 3, que só tem que sobrar 3 funcionários do sexo masculino. Então, atendendo essa condição. Ok? Então, essa é a diferença de um teste na cláusula where e um teste na cláusula have. Bom, continuando, agora vamos ver a cláusula order by, uma nova cláusula aqui. Essa é bem simples. Ela serve para ordenar o resultado. Então, ordenar o resultado de uma consulta. Então, por exemplo, select nome func from salário. Se eu fizer só esse pedaço aqui, ele me retorna aqui o nome dos funcionários e o salário, mas não tem nenhuma ordem, nem ordenado por nome, nem por salário, não tem nenhuma ordem. Se eu quiser, por exemplo, ordenar em ordem alfabética do nome do funcionário, eu acrescento a cláusula order by. Aí essa ordem aqui vai ser alterada para ficar em ordem alfabética. Ó. Então, a Alice veio primeiro, depois o Frank, Jaime, etc. Então, aí é o order by, nome func. Bom, outro exemplo com order by, eu posso usar mais de uma coluna aqui na cláusula order by. A primeira é que realmente é usada para ordenar, e a segunda só vai ser usada se houver empate na primeira ordenação pela primeira coluna. Então, por exemplo, lista os funcionários ordenados pelo ID do seu departamento e dentro do departamento ordenado por nome. Então, aqui select, nome func, ID débito, from funcionário, order by. Se eu fizer só order by ID débito, ele ordena os funcionários que estão no mesmo departamento, colocando os IDs menores primeiro. Mas como tem mais de um funcionário dentro do mesmo departamento, aí eu quero que eles, dentro de cada departamento, saiam ordenados pelo nome do funcionário. Então, eu adiciono aqui nome func. Então, aí o resultado é assim, ó. Primeiro o ID débito 1, depois o 2, depois o 3, e dentro de cada departamento eu tenho em ordem alfabética. Então, o nome func é usado para ordenar depois que der um empate no ID débito. Bom, essa ordem, o padrão é que seja em ordem crescente, mas eu posso ordenar em ordem decrescente. Então, para isso, eu adiciono a cláusula desc. Então, nesse caso aqui, os funcionários ordenados pelo nome em ordem decrescente. Então, decrescente, então vem a ordem decrescente aqui do nome. Bom,
outro exemplo, que eram os funcionários ordenados por salário, também em ordem decrescente. Então, nome func salário, from funcionário, order by salário, desk. Então, vou ordenar agora pelo salário, não mais pelo nome. Então, vai vir aqui os maiores salários primeiro. E aí, observe que aqui tem um empate. Essa ordem foi aleatória. Se eu quiser desempatar, eu tenho que adicionar uma segunda coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, se houver empate, eu quero que eles venham em ordem, então, ordenado pelo salário, em ordem decrescente, e pelo nome em ordem crescente. Aí eu adiciono a cláusula, o operador ASCII, de ascendente. Então, aí no caso do empate aqui, ele vai colocar a ordem alfabética do nome primeiro. Ok? Então, essa é a cláusula order by. Bom, e para terminar essa parte de consultas com select, vamos ver a junção externa. A junção externa é o outer join. Só para fazer uma comparação com a junção interna, vamos relembrar aqui o que é a junção interna. Então, a junção interna, que é chamada de inner join, que em SQL eu coloco simplesmente join, ou também posso escrever inner join. Então, a junção interna, no resultado aparecem as linhas que casam na condição de junção. Então, só relembrando que a gente já fez lá atrás. Então, aqui eu quero selecionar o nome do funcionário, o nome do dependente, from funcionário, join dependente, on funcionário defunc igual a dependente defunc. Então, nesse caso, eu estou fazendo a junção interna, pegando só os funcionários que têm dependentes. Então, para cada funcionário que tem dependente, vai sair o nome dele e o nome do dependente. Então, ao executar, a gente vê aqui, ó, nome do funcionário e nome do dependente. Então, por exemplo, Frank tem 3 dependentes, saiu 3 vezes aqui. Mas tem alguns funcionários que não têm. Então, nesse caso, só esses 3 funcionários aqui, o Frank, a Júnior e o João, é que têm dependentes. Bom, se a minha intenção é essa, eu uso a junção interna, que a gente já viu lá atrás. Essa é a mais comum, a gente mais usa a junção interna mesmo, essa é a mais comum. Mas vamos supor que eu queira que apareça no resultado todos os funcionários, mesmo aqueles que não têm dependentes. Então, quero que apareça o nome de todos os funcionários. Os que tiverem dependentes, vai aparecer o nome do dependente aqui. Os que não tiverem, na coluna nome deve, quero que apareça nulo. Então, aí eu tenho a junção externa. A junção externa, que é o outer join. Ao invés de inner join ou de simplesmente join, eu vou colocar outer join entre as duas tabelas. Bom, o outer join tem 3 variantes. O left outer join, o right outer join e o full outer join. Isso depende de onde eu quero, quais tabelas eu quero que apareçam todos os valores, mesmo se eles não casarem. Então, quando eu coloco aqui, ó, funcionário left outer join dependente, aí eu estou falando assim, ó, a tabela que está à esquerda, que é o funcionário, eu quero que apareça todos os dados, mesmo se ele não casar com o dependente. Então, o left indica a tabela que está do lado esquerdo. Se fosse o contrário, eu colocaria o right. E se eu quisesse dar as duas, eu colocaria full outer join. Vamos ver a diferença nesse exemplo aqui, ó. Então, quando eu executar essa consulta, a condição de junção é a mesma, defunc igual a defunc. Ele vai trazer esses mesmos daqui que casaram, mas vai trazer também os funcionários que não casaram. Então, ao executar, vocês vão ver aqui, ó, o mesmo resultado até aqui, o Frank, a Júnior e o João. Só que se a gente descer mais o resultado, vocês vão ver que os outros funcionários aqui, ó, Alice, José, Luciana, Maria e Jaime, que não tem dependente, aparecem no resultado com o nome DEP igual a nulo. Então, é esse o significado do outer join, nesse caso, left outer join. Bom, eu posso usar essas consultas assim, para simplesmente retornar esses resultados explícitos. Eu posso usar consultas assim, por exemplo, listar os funcionários que não têm dependentes. A gente já fez isso aqui de 2 ou 3 formas diferentes. Agora vamos fazer usando o left outer join. Então basta fazer a mesma consulta que eu fiz anteriormente ali, aí colocar a cláusula where, onde o nome dep is null. Então se o nome dep is null, então são aqueles funcionários que
não têm dependentes. Então, aí eu listo o nome deles. Então, é uma outra forma de fazer essa consulta. Então, esses são os funcionários que não têm dependentes. Uma outra forma de fazer essa consulta. Então, a gente pode ver que existem várias formas de fazer a mesma consulta em SQL. Algumas realmente são similares em termos de eficiência, outras podem ser mais ineficientes do que outras. Então, a questão é realmente treinar e entender melhor esses comandos. Então, com isso a gente termina aqui a parte de comandos de consulta, ou seja, com a cláusula select em SQL, a partir de exemplos aqui do MySQL.